A relação entre alimento ultraprocessado e obesidade e diabetes é mais ou menos óbvia, né? Pelo tipo de composição desses alimentos. Mas a relação com o câncer é alguma coisa muito especulativa, né? O câncer são várias doenças, na realidade, a causalidade é muito complexa do câncer, né? Há muitos fatores em jogo e alguns fatores claramente nutricionais. Então a gente já sabe, por exemplo, que quando você consome menos fibra, você tem mais chance de ter câncer do intestino, por exemplo, né? A gente sabe que se você consome muita gordura, a mulher tem mais chance de ter câncer de mama. O que não havia ainda eram estudos relacionando o processamento de alimentos com o câncer. Então o que esse grupo francês fez foi acompanhar 100 mil pessoas, 100 mil franceses, durante 8 anos, eles continuam acompanhando, é uma corte em segmento, começou em 2008 essa corte, né? Eles analisaram os primeiros 8 anos da corte e o que eles constataram foi isso, a cada 10% de aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, o risco de câncer das mulheres que foram acompanhadas aumentava em 12%. Há um aumento estatisticamente significante do risco de câncer, e há um aumento do total de cânceres. O interessante é que esses autores desse estudo, eles especulam que essa associação ela se deva não apenas à composição nutricional dos alimentos ultraprocessados, que não é saudável, mas a outros fatores não ligados aos nutrientes, né? E aí eles lembram 3 fatores. Primeiro são os aditivos. Os alimentos ultraprocessados, todos, sistematicamente, eles têm um grande número de aditivos. Por isso que, quando você lê a lista de ingredientes do alimento ultraprocessado, você vê facilmente 10, 15, 20, 30 ingredientes diferentes. A maioria deles são aditivos. Por que eles estão lá? Porque você precisa dar a esses produtos características sensoriais que eles não têm, porque eles são feitos a partir de matérias-primas muito baixo custo. Então, eles não têm cor, eles não têm aroma, sabor, eles não têm textura, né? Esses aditivos são moléculas normalmente muito estranhas ao nosso organismo, né? São moléculas sintetizadas com as quais a gente não tem uma experiência, digamos, né? E várias delas são potenciais agentes cancerígenos, né? Mesmo que muito poucas sejam cancerígenas, são tantas as moléculas novas, vamos dizer assim, que a gente entra em contato consumindo alimentos ultraprocessados, que o nosso risco de câncer bem pode aumentar em função disso. O segundo aspecto é a embalagem, né? Os alimentos ultraprocessados, eles duram 1, 2, 3 anos, às vezes tem uma duração quase infinita, né? E eles são feitos, têm essa característica em função da embalagem. Então eles sofrem embalagem onde você tem o contato de plásticos ou outras substâncias diretamente com o alimento durante anos. Há um componente, por exemplo, no plástico que envolve os alimentos ultraprocessados, que é o bisfenol. Essa substância, mesmo que em pequenas quantidades, ela acaba passando para o alimento e passando para o alimento ela acaba entrando no nosso organismo, né? Como o consumo desses produtos cada vez é maior, há uma dose cumulativa dessas substâncias no nosso organismo em função do consumo de ultraprocessados. E o terceiro mecanismo seriam substâncias que eles chamam substâncias neoformadas pelo tipo de processamento. Esses produtos eles são submetidos a alta pressão, altas temperaturas, e essas condições industriais que não são encontradas nas nossas cozinhas, elas acabam gerando muitas vezes transformações bioquímicas que acabam produzindo substâncias que podem ser cancerígenas, né? A gente em saúde pública, né, a gente tem um princípio que a gente chama o princípio da precaução. O princípio da precaução aconselha que a gente, mesmo se você não tiver ainda total evidência de que alguma coisa possa estar causando aquela doença, a gente deve sempre optar pelo menor risco. Então, entre você consumir uma alimentação tradicional, o seu arroz, feijão, sua verdura, sua batata, essas substâncias que estão presentes nesses alimentos são conhecidas nossas há muito tempo,
E ao contrário, se eu consumo produtos que têm 10, 15 ingredientes, são moléculas que meu organismo nunca teve nenhum tipo de contato, é melhor eu ficar com o primeiro padrão.